Precioso de Deus, a comunidade cristã Missão Evangélica. Eu quero lhe dar boas-vindas nesta noite enriquecedora, noite de fé, noite de oração, noite de alegria do Espírito Santo, noite de celebrarmos a verdade da palavra que não pode jamais voltar vazia. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Estamos aqui pelo Facebook Pastor Anderson Nogueira, e quero lhe dar boas-vindas. Que você sinta-se bem, sinta-se amado, sinta-se bem-quisto. A Igreja de Jesus é uma família na fé. A Igreja de Jesus é uma comunidade cristã, é um lugar de avivamento espiritual, lugar de aconselhamento bíblico, lugar de nós partilharmos experiências da fé que contribuam com a vida dos irmãos. Nós não cremos num reducionismo da fé, onde apenas uma pessoa tem experiências com Deus. Na verdade, todos nós, crentes em Jesus, temos nossas experiências com Deus. A Bíblia diz que uns frutificam a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Sabe, aqueles que estão frutificando a 100 por um tenham um pouco mais a compartilhar com os outros. Mas todos nós temos o chamado e a capacitação para esse compartilhamento da fé. Isto é comunidade cristã. É lugar, portanto, de crescimento espiritual, de raízes espiritual, onde você tem, além da família carnal, você tem uma família espiritual, irmãos, amigos em Cristo Jesus, para se alegrar com você no dia da vitória, para chorar com você no dia da tristeza, no dia do choro, no dia da lágrima, sempre com esperança de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. Você pode colocar o seu pedido no nosso chat de oração. Todos os nossos irmãos aqui são intercessores. Nós temos um batalhão de intercessores. Nossos amados amam a oração, amam falar com Deus e amam pedir. Então, vamos juntos pedir, buscar, bater uns pela vida dos outros, por favor. Está aí o nosso chat aberto para isso, em nome daquele que vive e reina para todo o sempre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois bem, já consigo visualizar aqui a boa parte dos nossos amados irmãos. Então, mais uma vez, é muito bom tê-los conosco aqui no nosso canal do YouTube, aqui no nosso Facebook. Uma alegria muito grande podermos juntos celebrar a palavra de Deus em nome de Jesus. Nesta noite de oração, noite de fé, nós vamos dar continuidade ao estudo de Salmo 139, os versículos 19 a 22. Esses versículos 19 a 22 são aqueles versículos que alguns dizem: pastor, é melhor a gente pular. Pula essa parte aí, não lê não, pastor. É difícil, não dá para entender, coisas difíceis, é melhor a gente pular. Sabe que a palavra de Deus é sagrada, é inspirada. E se nós pulamos textos por serem de difícil entendimento, na verdade isso vai gerar lacunas, buracos na vida espiritual das pessoas. Como é que nós vamos saber o nosso posicionamento ante as questões difíceis da vida? Ante, por exemplo, a aparente derrota dos justos e o ímpio que prospera no caminho do justo. Como é que a gente compreende essas coisas? Como é que a gente compreende a nossa posição perante inimigos da cruz de Cristo, declaradamente? São temas difíceis de tocar, mas nós precisamos, com sabedoria, com entendimento, com devocional, vida com Deus e muito estudo e pesquisa bíblica, podemos trazer um bom conteúdo para a Igreja de Jesus, para que tenhamos cristãos bem formados
na sua vida cristã e preparados para o século que nós estamos enfrentando. Lembrando que nós estamos estudando o conteúdo da oração de Davi. Por isso, nós estamos nos aprofundando na teologia da oração. Estamos indo na prática da oração. Estamos na linguagem do pregador norte-americano John Piper. Ele disse que quando ele entrou num curso de teologia, esse curso de teologia moldou a sua prática de oração. Porque quanto mais ele conhecia da Bíblia, mais a sua oração amadurecia, mais a sua oração ganhava corpo, ganhava profundidade. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando as palavras da oração de Davi, dando corpo à vida de oração, à vida teológica e espiritual da igreja, e preparando, formando você para os embates do século XXI, que não são fáceis. Precisamos estar preparados para isso. Então essa é a proposta aqui das nossas reuniões de oração, são verdadeiras batalhas de oração, é tornar você um guerreiro da fé, um soldado de Cristo, uma pessoa preparada, fundamentada, alguém que está biblicamente sólido, fundamentado, apto, obreiro aprovado para essa luta espiritual que está diante de nós, e você entrar de cabeça erguida, sem medo, afinal, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra da verdade, liberta em nome de Jesus. Então vamos estudar, vamos falar sobre encurralados pelo zelo divino. A santidade que exige posicionamento. Vamos fazer uma análise sobre o chamado do crente a alinhar-se com a justiça de Deus e não com o seu ódio pessoal. Então vamos ler os tais versículos difíceis, 19 a 22, de Salmo 139. Diz assim a palavra, vamos ver se são difíceis mesmo, não é verdade? Versículos 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com o ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Vamos orar a Deus, vamos ouvir o que Deus tem a falar. Vamos regar essa sementinha e aperta os cintos aí de segurança. Nós vamos voar bem alto e vamos orar logo depois com fé, com solidez, com confiança em nome de Jesus. Pai amado, querido, eterno Deus, com alegria, Pai, nós abrimos a Tua palavra para crescer na graça e no conhecimento de Deus, para que possamos, Pai, estabelecer um relacionamento com o Senhor, amadurecido, relacionamento vivo, autêntico, poderoso, constante, consistente. Nosso desejo, Pai, é crescer na palavra. Nós não queremos viver como neófitos, como crianças que precisam de leite espiritual. Nós queremos avançar, nós queremos alimento sólido, queremos as faculdades espirituais bem exercitadas, articuladas, para que tenhamos, Deus, condições de adentrar essas batalhas espirituais que estão constantemente diante de nós, neste século tão difícil, Pai, secularismo, uma sociedade tão líquida, de valores tão efêmeros, Senhor, tão solúveis, valores que são desfeitos. A vida, Pai, é vivida como se fosse um troco de banana. Então, Pai, nós queremos crescer na palavra e então
viver com força, com coragem, com solidez, com consistência e sempre na unção e na direção do Espírito Santo. Pai, há pessoas que estão orando conosco, ou aqui ao vivo, ou pela gravação, que vão ter acesso, com corações quebrados, aflitos, amedrontados, Pai, devido às notícias, aos acontecimentos do mundo, devido a inimizades, a pessoas maléficas, a maledicentes, Pai, e nós queremos chegar ao coração dessas ovelhinhas, Pai, prepará-las, fortalecê-las, para que elas estejam como bons soldados fortalecidos e curados. Em nome de Jesus oramos, e a igreja amada, preciosa, bendita do Senhor diga amém e amém. Família querida, irmãos na fé, benditos do Pai, eleitos sacerdócio real, ministros de uma nova aliança. Primeiramente, obrigado por você estar conosco, e aqui também no canal do YouTube. Compartilhe essa live, chame sempre mais e mais irmãos para estar conosco. Pois bem, o Salmo 139, nos seus primeiros 18 versículos, que estudamos nas semanas anteriores de forma pormenorizada, nos eleva à adoração a Deus, nos eleva à admiração diante da onisciência de Deus, da onipresença, da onipotência, a capacidade soberana de Deus de agir na vida dos seus filhos. Então, os 18 primeiros versículos nos elevam a adorar esse Deus tremendo, soberano, criador de todas as coisas. Diz a palavra, Davi descreve na sua oração, que Deus nos sonda, Deus nos conhece intimamente. Diz que Deus nos acompanha em cada movimento da vida. Aqueles que tomam as asas da alvorada, ainda que fosse a cama feita num abismo, se fosse aos altos céus, ainda lá me haveriam de guiar as tuas mãos e a tua destra me susteria, diz Davi. Então Davi descreve um Deus soberano que conhece as nossas palavras antes de lhes proferirmos. Um Deus tão tremendo e poderoso, onipotente, que Ele conhece todos os nossos pensamentos. Você imagina agora, eu tenho aqui um grupo de irmãos participando da live, todos os pensamentos seus, Deus conhece todos os nossos pensamentos. Então, este Deus soberano, criador, é um Deus íntimo, é um Deus pessoal, é um Deus que se torna refúgio para a nossa alma. E quando Davi descreve um Deus onipotente, onisciente e onipresente, isso não é uma ameaça para os filhos de Deus. Isso não é para o filho de Deus se sentir ameaçado, porque ele descreve os atributos de Deus, como Deus é bondoso, como Deus é amoroso, como é Deus eterno e misericordioso, cheio de graça e de misericórdia. Então isso é confortador, isto é um alívio para a nossa alma. Aquele que está debaixo de perseguições, de lutas, de problemas na vida, de questões difíceis, delicadas, precisa saber que há um Deus maravilhoso, há um Deus que cuida da nossa vida. Veja os versículos 13 a 18, como diz a palavra bendita do Senhor. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos, determinado
quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma de cada um deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria e contaria, sem jamais chegar ao fim. Então Davi está dizendo que as obras de Deus são maravilhosas, são admiráveis, são assombrosas, são misteriosas, seus pensamentos são incontáveis. E lembra que Jeremias diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, quando você medita, como Davi está fazendo, nos pensamentos admiráveis, pensamentos incontáveis de Deus, das suas obras maravilhosas, qual é a reação natural da ovelha de Deus quando medita nesses pensamentos? É buscar o Senhor. Então me invocareis. Se você está meditando nos pensamentos de paz a teu respeito, então me invocareis, passareis a orar a mim. Amados, quanto mais conhecemos a bondade, a soberania, a onisciência, o poder, a graça, a misericórdia, os atributos de Deus, quanto mais conhecemos de Deus, mais queremos estar próximo dele. Nós queremos conhecer dele, porque esse conhecimento é transformador. É mais do que um conhecimento intelectual, é um conhecimento relacional. É um conhecimento de Deus capaz de nos transformar, capaz de fazer de nós pessoas mais confiantes, pessoas mais tranquilas, pessoas mais cheias de paz, pessoas mais equilibradas. No meio de um mundo ansioso e desequilibrado, no meio de um mundo violento e assassino, nós temos capacidade de, em Deus, agir com sobriedade, com equilíbrio, com equidade. Então, conhecer este Deus, ser impulsionado a buscá-lo, é sinônimo de uma vida transformada. Uma vida em mais de semelhança do Senhor. Esses são os primeiros 18 versículos. Aí depois disso tudo, de toda essa maravilha excepcional, os versículos 19 a 22 dá lugar a um clamor por justiça e repúdio à impiedade. Muda-se abruptamente a forma de Davi orar, e agora ele dá um clamor, lugar a um clamor, a repudiar a impiedade. Davi tem a consciência da santidade de Deus, da justiça do Senhor, que não pode tolerar o mal deliberado. Então, o que Davi faz? Ao contemplar essa santidade, essa justiça, que não tolera o mal ímpio e deliberado, o que Davi busca fazer na sua oração? Ele não busca. Aqui não é questão de ódio ou de vingança pessoal, como a nossa falha mente carnal, ocidental, cartesiana, iluminista, filosófica, depois dos filósofos gregos e do secularismo e da sociedade líquida que a gente vive. O que Davi está dizendo, o que Davi está advogando, não é um ódio pessoal. O que Davi está buscando é um alinhamento com o zelo divino pela pureza e pela retidão. Então nós vamos destrinchar, isso vai ficar mais claro. Porque quando conhecemos a majestade de Deus, que nos conhece profundamente, conhece a nossa essência, conhece o nosso pecado, conhece a nossa fraqueza, e Deus foi lá no nosso pior, na nossa fraqueza, no nosso mundanismo, na nossa vida pregressa, Deus foi lá com amor e mexeu em nossa vida, tocou em nossa vida, curou a nossa alma e nos libertou. Então, quando nós sabemos de onde viemos, onde estamos, absolutamente dependentes de Deus, que aquele que está de pé veja para que não caia, e nós ao mesmo tempo lemos esses versículos de 19 a 22 de Davi, quando ele fala sobre
essa questão, ó Deus, pega lá o perverso, tomara que ele seja, o Senhor dê cabo dele, que eles sejam apartados de mim, esses homens maliciosos, eu os aborreço, há ódio consumado a respeito deles. Quando nós ouvimos essas palavras desavisadamente, inadvertidamente, superficialmente, no olhar secularista do século XXI, da nossa carnalidade, então isso gera o quê? Uma estranheza, um desconforto ao nos depararmos com essa oração de Davi. Então, amado, essa linguagem nos parece distante do amor que nós associamos a Deus, distante da ética cristã, mas eu vou destrinchá-la para lhe mostrar que, na verdade, esta oração de Davi, esses versículos, nos confronta com a verdade que Deus não se omite à maldade, Deus não se omite à impiedade. Amado, e no final de... ouça o que o pastor vai lhe dizer, no final de todas as coisas, na consumação dos séculos, o mundo não vai acabar numa grande pizza. O mundo não vai acabar numa grande pizza, propina para todo lado, favorzinho para todo lado, todo mundo pega a fatia do bolo, a coberta, as impiedades, enquanto isso o justo vai sofrer, o pobre vai sofrer, a nação vai definhar, mas vai tudo terminar em pizza. Nananina, não vai. E Deus tem a sua forma de agir, Deus tem a sua forma de operar. Então, Davi está apresentando um pensamento que é profundo, é transformador. Qual é? É a compreensão da natureza santa de Deus que nos leva, como crentes em Jesus, a uma resposta radical de repudiar o mal. Veja na linguagem do apóstolo Paulo e também na linguagem de Pedro, vamos clarear o pensamento. A teologia diz assim: nós temos que usar textos claros para explicar textos mais escuros. Então vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 9. Veja a linguagem de Paulo explicando isso daí o que Davi está dizendo. Ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Depois em 1 Pedro capítulo 3, vamos lá adiante, camina comigo. 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 12, diz a palavra: pois quem quer amar a vida, quem quer amar a vida aí, amado? Diga um amém da sua casa. Você quer amar a vida? Amar? Quem quer amar a vida? Quem quer ver dias felizes? Aí ele diz, olha aí, refreie a língua do mal. A linguagem de Paulo, detestai o mal. Pedro está dizendo agora de forma prática, dando exemplo, refreie a língua do mal. Ou seja, crente não pode ter uma atitude ímpia de ter uma língua venenosa. Crente não pode ter uma língua de veneno, de cobra, serpente, surucucu. Não pode. Crente não pode agir dessa forma. Se você age dessa forma, você não é crente. É isso, detestai o mal, aborreça o mal, apegue-se ao bem, evite que seus lábios falem dolosamente. Versículo 11, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Olha o versículo 12, como isso está absolutamente atrelado à sua oração. Lá no Salmo a gente está estudando as próprias palavras de Davi na oração. Mas aqui Pedro nos dá um fundamento e ele relaciona como isso afeta a tua oração. Se você não aborrecer o mal, como Davi estava dizendo que tem que aborrecer, e Pedro está dizendo que tem que aborrecer, e Paulo está dizendo que tem que se aborrecer do mal, lança o mal fora, não pratique o mal. Se você não o fizer, a tua oração não é ouvida. A tua oração não passa do teto de bronze. Olha o versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Então o que adianta uma pessoa se dizer cristã, mas está falando mal do irmão,
está puxando o tapete do outro, está levantando falso testemunho, está fazendo fofoca, está passando cheque sem fundo, está mentindo, está enganando, está em fornicação, está em adultério. O que adianta a pessoa se dizer cristã, mas está louco para chegar a fevereiro, carnaval, e pular o sambinha lá no meio da Sapucaí, daquela pornografiada toda, sexo, droga, álcool, entende? O que adianta? Você é crente? Aí depois chega no teu quarto, amantíssimo Deus, Senhor, aleluia, sabe? Então, amado, diz que os olhos do Senhor, Deus está contra essas pessoas que praticam os males. Domingo, na mensagem de domingo, nós ouvimos Paulo dizer, olha, que você expulse do teu meio o malfeitor. Não te associes àquele que, se dizendo irmão, foi idólatra, for maledicente, for maldicente, for fofoqueiro, avarento. Não te associe a essa pessoa. Se ele se diz irmão e pratica essas coisas, não te associe. É isso que Davi está dizendo. Então, ovelhinha amada, o crente plenamente consciente da intimidade, da perfeição de Deus, do Deus Criador onipotente, o Deus que o conhece, sabe de onde o tirou, da lama que o tirou. Amado, o cristão que sabe da lama que Deus te tirou, você como cristão verdadeiramente convertido, jamais vai querer voltar para aquela lama. E sabe o quanto aquela lama é nojenta, é suja, o quanto no meio daquela lama do mundo faz-se o mal, pratica-se o mal para as pessoas. Invejas, adultérios, falsidade, interesses mesquinhos. Então, amado, a gente aborrece isso. Então nós somos compelidos por esse conhecimento intelectual e experiencial de Deus, experiência de vida com Deus, nós somos compelidos a alinhar os nossos desejos e as nossas indignações, que a gente repudia, com o santo zelo de Deus, contra toda iniquidade, contra toda rebelião deliberada, porque nós vivemos e nos movemos pelo amor apaixonado de Deus a respeito da justiça e da proteção de Deus à sua criação. Então, amado, Jesus disse assim, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque você será farto. Pedro disse, bem-aventurado se você está sendo perseguido e maltratado por ser uma pessoa de justiça, porque Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então, ovelhinha amada, o primeiro ponto aqui nesses minutos é sobre, vimos aí a abertura, o contexto, a ideia central, a introdução. Primeiro ponto, a inescrupulosa rebeldia humana que desafia a soberania divina. É disso que Davi está tratando, da inescrupulosa rebeldia humana que desafia a soberania divina. Olha lá, Salmo 139, versículo 19 ao 21, parte A, diz a palavra do Senhor, tomara, ó Deus, que desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti. Então, amado, o perverso que Davi está falando não é um inimigo trivial, não é um pecador trivial, não é um homem do século trivial. Ele está falando de uma pessoa que, mesmo tendo sido confrontada com a verdade de Deus, tudo que Davi falou nos 18 primeiros versículos, onisciência, onipotência, onipresença, amor de Deus, graça de Deus, provisão de Deus, o Deus Criador, o Deus maravilhoso, mesmo tendo sido confrontado com isso tudo, e tendo sido mostrado para ele a impiedade dele, o quanto ele precisa de Deus, mesmo assim, ele escolhe o caminho da maldade deliberada. Muitas das vezes se infiltra no meio da igreja para infiltrar no meio da igreja os pensamentos comunistas, esquerdopatas,
para infiltrar no meio da igreja bandeiras de aborto, de liberação de drogas, bandeiras equivocadas que nós, como cristãos, jamais podemos levantá-las. E aí tenta fermentar a igreja. A palavra diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E aí você vê um monte de crente que por falta de conhecimento histórico, falta de conhecimento cultural, falta de conhecimento bíblico, se deixam levar pelo canto da sereia, apoiam homens malignos, ímpios. Parabéns ao Nicolas Ferreira, a todos que estão seguindo nessa caminhada até domingo contra as injustiças praticadas nesse país. Parabéns! Nós tenhamos vozes que se levantem nesse país sem medo, ou já não teremos voz nenhuma. Então, amado, aqui é um posicionamento que Davi está buscando. Um posicionamento contra a maldade deliberada, a impiedade. Em Deus, nós agimos diante da iniquidade, que desfigura a criação, desfigura as pessoas. Eu estava vendo uma esquerdopata cheia de demônios na cabeça dela, dizendo que o feto não é um ser humano. O feto é um aglomerado de células e se a mãe quiser matar, pode matar e está tudo certo. Gente, tem que ser uma pessoa muito endemoniada para falar uma coisa dessa. Tem que ser uma pessoa muito distante de Deus para falar uma coisa dessa. Entende? Então nós precisamos combater, precisamos nos posicionar. Nós não podemos ficar caladinhos, amedrontados e deixar o capeta ganhar espaço na sociedade, destruir as igrejas. Não podemos. Na Coreia do Norte foi assim que aconteceu. Aqueles ditadores entraram no meio das igrejas e fizeram um acordo com os pastores. Olha, nós queremos fazer um acordo com vocês. Fiquem do nosso lado, nos ajudem, e a única coisa que a gente quer é que a igreja fique lá no espaço da igreja e a política no espaço da política. Não deem opinião. Pronto, só isso que a gente quer. E os pastores caíram no canto da sereia para apoiar aquela família comunista. Vai ver o que é a Coreia do Norte hoje. Aquele ditador endemoniado acabou de condenar uma criança de 2 anos de idade. Uma criança de 2 anos de idade à prisão perpétua. Por quê? Porque a família dessa criança tinha uma Bíblia dentro de casa. Isso é irracional, isso é diabólico, isso é Satanás nesse mundo. E nós não podemos ficar calados, irmãos. Então daqui a pouco não podemos mais nos congregar para adorar, para cultuar o Senhor. Daqui a pouco estaremos perdendo irmãos para o esquerdismo satânico, esquerdopata, maligno de Satanás e do capeta, e que vá para o quinto dos infernos essa ideologia maligna. Nós precisamos ter coragem de falar a verdade de Deus. Então, Deus conhece a dimensão da maldade. Deus conhece. E nós precisamos de nos lançar nas mãos de Deus, na justiça da palavra, para sabermos lidar com tudo isso. Porque essa maldade, essa impiedade oprime a criação, oprime as pessoas. Se apresenta como se fosse bonitinha, como a carta, o manifesto de Marx, como se fosse bonitinho, a teologia da libertação, para se apresentar como bonitinhos, que vão ajudar os pobres, mas na verdade massacram os pobres. Na verdade massacram as pessoas. Todos os países e sociedades onde o comunismo entrou, massacrou, matou mais de 110 milhões de pessoas na história do mundo. Eu estou dando esse exemplo porque isso que está muito em voga hoje, o assunto do momento é esse. Então, ovelhas amadas, precisamos nos levantar contra isso e falar a palavra da verdade de Deus. Veja o que Salmo, ovelhinha amada, estamos nos 5 minutos, Salmo 34, versículos 16 em diante. Esse Salmo 34 é exatamente aquela palavra de Pedro que nós lemos lá. Aparta a língua do mal, refreia os lábios dolosamente, pratique o bem, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Pedro está citando o Salmo 34. Nós vamos ler a continuidade do que Pedro não citou. Olha lá, é o versículo 16 ao 22.
Ele diz assim: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Isso ele ainda citou, Pedro citou. Para lhes extirpar da terra a memória. Amado, onde estão os homens ruins e maus? Você está vendo o que está acontecendo no Irã? Milhares de pessoas assassinadas pelo simples fato de protestarem. Você está vendo o que está acontecendo? Você sabe, amado, esses ditadores maléficos são extirpados da terra. Onde estão a memória dessas pessoas na história? Sumiram. Porque Deus é justo, irmãos queridos. Aí o versículo 17, a gente precisa lembrar que o justo, o Filho de Deus, os desamparados, os órfãos, as viúvas, os pequenos, os fracos, estão no meio dessa gente, estão no meio da sociedade, sofrendo. E aí ele diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Eu creio. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Então, amado, o salmista está dizendo assim: às vezes, do lado de cada sepultura, a gente tem a sensação de que o justo sofre e de que o ímpio prospera. É uma sensação por esse mundo desfocado, igual a televisão dos anos 80, com a imagem desfocada, é a sensação. Mas ele está dando aqui o bater do martelo final. Os ímpios serão condenados e extirpados, mas os justos serão salvos e livres. Louvado seja o nome do Senhor. Do lado de lá da sepultura é que a brincadeira vai começar de verdade. E eu quero, do lado de cá da sepultura, estar do lado certo. Que as nossas ações aqui, debaixo da graça de Deus, ecoam na eternidade. E aqueles que estão distantes de Deus também ecoarão na eternidade para serem punidos por toda a eternidade. Então, a justiça de Deus, o chamado de Deus, exige de nós um posicionamento. Não há meio termo, não há campo neutro. Ou você é de Deus e levanta a bandeira da palavra, ou você está do lado errado da história. Não há campo neutro. Então é preciso repudiar o maligno, é preciso ter zelo por Deus. E zelo por Deus, ouça, não é ódio pessoal. O que Davi está falando em ódio não é o ódio segundo o nosso pensamento hoje secular. Precisamos fazer a ponte com o texto poético de Salmos na época e na linguagem de Davi. Veja lá o versículo 20b a 22. Estamos chegando ao final. Ele diz assim: e como os teus inimigos falam malícia, não os aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomine os que contra ti te levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Então, amado, Davi não está advogando aqui para nós ódio pessoal, desejo vingativo, usar de violência. Não, claro que não. Não está, a Bíblia estaria se contradizendo. Nós não devemos pagar mal com mal, injúria por injúria. Devemos vencer o mal com o bem. Então não é vingança, não é ódio pessoal. Vou citar dois autores. Derek Kidner, ele diz: o ódio nesta passagem não é despeito, mas é zelo por Deus. Ou seja, como é que você odeia o mal? Como é que você odeia a prática do mal? Quando você a reprova, na linguagem de Paulo em Efésios capítulo 5, reprova o mal. Quando você se apega ao bem, na linguagem de Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 9. Quando você denuncia o mal, quando você pratica o bem, você está odiando o mal. Quando você leva a sério a palavra de Deus, quando você leva a sério a justiça da palavra, assim que se odeia o mal. Você está, Charles Sindor, ele diz, ele corrobora com essa passagem, explica que aborrecer, odiar, no Antigo Testamento, ele pode significar uma decisão radical de rejeição. Ou seja, é uma questão de alinhamento moral e espiritual. Você precisa estar moralmente e espiritualmente alinhado com Deus. Quem é você? Responda para si mesmo.
Quem é você no seu local de trabalho? Quem é você quando sexta-feira à noite os colegas de trabalho te convidam para uma chapada na Lapa, para encher a cara, para ir no circo voador, para encher a cara, para ir lá para prostituição? Quem é você quando a colega de trabalho levanta a barrinha da saia e fica dando em cima de você? Você dá bola para isso? Você fica dando corda para isso? E depois no domingo está na igreja, aleluia, louvado seja. Estás se enganando a si mesmo. Então, quem é você diante do mundo, diante da sociedade? Qual é a sua identidade? É isso que Davi está dizendo, Paulo está dizendo, Pedro está dizendo: aborreça o mal e apegue-se ao bem. Porque essa maldade, essa impiedade, ela adentra o coração daquele que fica flertando com o mal. Quem brinca com fogueira faz xixi na cama. Então, amado, que nós experimentemos a profundidade do amor e do cuidado de Deus mais e mais, e não sejamos cúmplices e nem neutros diante da impiedade no mundo. Não sejamos cúmplices e nem neutros na impiedade que há neste mundo. Há um chamado de Deus para amarmos de forma radical, sermos praticantes da palavra de forma radical. Caso contrário, amado, a palavra diz que até as tuas orações serão abomináveis. Se você está brincando com Deus, está brincando de vida espiritual, não leva a sério as coisas de Deus, e vive uma vida dupla, está lá no mundo e acha que isso está tudo bem. Então, amados, termino dizendo que o nosso desafio é discernir e repudiar o mal em suas estruturas e manifestações, sem cair no ódio pessoal. Não é sair, não é para brigar, trocar soco com ninguém, não é para agir com mal, mal com mal, não. Na linguagem de Romanos 12, 17 ao 21, não pagueis a ninguém mal por mal, injúria por injúria. Vença o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Está citando Provérbios de Salomão. Ou seja, quando a pessoa intenta o mal e você age com Deus, age com a vitória de Deus, age com a palavra de Deus, age com o poder de Deus, denuncia o mal, pratica o que é o bem, faz a obra de Deus, essa pessoa fica lá com os pensamentos, meu Deus, sabe? O próprio Deus se encarrega de botar brasas vivas na cabeça dessa pessoa, nos pensamentos dessa pessoa. Então, seja esse cristão autêntico, posicionado no meio dessa sociedade. Certamente, meu amado, você vai viver a glória de Deus. Semana que vem, nós vamos ver os versículos finais, 23 e 24, e depois de Davi dizer isso, ele fala: Deus, olha só uma palhinha rapidinho, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele tinha pecado, que ele tinha adulterado, mas ele estava arrependido e transformado. Ele disse: agora eu preciso viver esse arrependimento, essa transformação, até mesmo para conseguir arrancar a gente de lá e trazer para cá e transformá-lo. Então, Deus, faz a tua obra, é isso que ele está dizendo. Certamente, Deus vai usar a sua igreja para ser sal da terra, luz do mundo, e vermos muitas e muitas vidas transformadas. E quando você orar, a tua oração terá integridade, chegará ao coração de Deus, e pela graça do Senhor haverá resposta, haverá solidez no teu caráter, haverá bom testemunho na tua vida. As pessoas vão olhar para você, vão ver luz na tua vida, vão ver uma pessoa séria, uma pessoa respeitável, uma pessoa digna de ser chamada cristã, filha de Deus.
Que assim seja, assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, vamos orar a Deus. Nós temos aí alguns nomes para orarmos, para pedirmos a Deus em oração. Os irmãos aí do chat, atentos, coloque aí o seu pedido de oração, coloque aí o que você deseja. Nós vamos orar pelo irmão João Barbosa da Silva, que teve um AVC seguido de infarto, passou pelo CTI, graças a Deus recebeu alta hospitalar e está agora em tratamento domiciliar. Vamos orar por ele, vamos orar pelo Otacílio Andrade, uma metástase no pâncreas, fígado e pulmão. Vamos orar pelo Daniel e a Manu, que são crianças, estão vivendo um vento terrível na família, pais drogados, querendo pegar esses filhos para prostituí-los. Vamos orar por essa família. Vamos orar pela tia Francisquinha, com a mama calcificada, problemas de carótida, causa judicial, precisa de um milagre. Tia Francisquinha, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Eu creio na sua vitória, tia Francisquinha, em nome de Jesus. A irmã Neuza Maria, graças a Deus, recebeu alta hospitalar, estava internada, já foi para casa, mas está em tratamento, vamos orar por ela. Irmã Marilene, mesma coisa, sentindo suas dores no corpo. Orar pela irmã Delta, irmã Deltinha, que fez ontem uma cirurgia, retirada da tireoide, está em recuperação. Em nome de Jesus, declaramos sua cura, saúde perfeita. Irmão Luiz Borges, diabetes baixa, pernas rígidas, seja curado. Vamos orar pela Célia Maria dos Santos Peçanha, Alzheimer, que possa ser curada, sarada pelas chagas de Cristo Jesus. Vamos orar pela Dona Maria Célia de Assis Pereira. Vai anotando aí os nomezinhos num papel, numa caneta, amado, e ora a Deus, tá bem? Eu estou citando já o nome, depois vai ficar gravado aqui, você pode depois voltar no vídeo e orar. Pode me pedir também a lista em PDF, que eu vou enviar para você. Dona Maria Célia de Assis Pereira, tratamento de câncer. Vamos orar pelo Carlos Alberto Calumbi Lisboa, tratamento pós-câncer. Está em remissão em nome de Jesus, curado pelas chagas de Cristo. O Renan Rage, vamos orar para tratamento de câncer. Que em nome de Jesus essa doença maligna caia por terra, seja repreendida em nome de Jesus. Vamos orar pela Valéria dos Santos Peçanha, está em tratamento de depressão. Ela seja tocada, curada, liberta, totalmente sarada pelas chagas de Cristo Jesus. Vamos orar também pelo Daniel da Silva Consenso, tem problemas psicológicos desde a infância. Em nome de Jesus, vamos orar pelas causas na justiça da nossa pastora amada. Esses dias agora, do dia 21 ou 28, parece que vai ser julgado, está em caminho para ser julgado, a questão lá médica do seu Saran, que Deus possa lhe dar vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus pelas nossas obras de Itaipu, que terminaram com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas continue com as suas orações. Temos ainda grandes desafios pelas frentes. Acima de tudo, temos o desafio da divulgação do Evangelho. Precisamos subir a chamada no tráfego pago de campanhas. Vamos subir campanhas de evangelização. Precisaremos de um investimento mensal no mínimo de R$3.000 por mês, no mínimo, para poder fazer alguma coisa. Se nós formos para um programa de rádio, vai dobrar, no mínimo dobrar esse valor. Então estou colocando aí um pouco menos da metade para tráfego pago, para a gente tentar conseguir alguma relevância. Então, no mínimo 3.000 por mês. Precisamos desse investimento. Ore por isso, para que tenhamos condições na igreja. Vamos ainda terminar algumas coisas, adquirir ainda algumas coisas para a nossa igreja, uma geladeira. Depois vamos terminar as obras da cozinha, que ainda vamos precisar fazer, alguns acertos no gabinete pastoral. Vamos fazer as mudanças com equipes especializadas para levarmos o piano, levarmos a mesa.
também precisa montar, desmontar com todo cuidado, isso vai gerar despesa. Alguns aspectos também das letras que nós vamos fazer, dos horários de culto, letras em aço inoxidável escovado. Então, para botar lá para fora a faixa, alguns materiais que ainda precisaremos fazer também, recados, envelopes, enfim, temos muitos materiais para fazer. Tudo isso é investimento. Vamos semear, irmãos, vamos lançar. Ore pelas obras da nossa igreja, por essas coisas que eu acabei de falar. Ore por todo o trabalho que nós vamos desenvolver naquela casa. E eu creio em nome de Jesus que nosso ministério vai despontar grandemente para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, seus pedidos de oração, vamos lá colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Pai querido e amado Deus, Deus vivo e Deus verdadeiro, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus benevolente, Deus poderoso. Nós estamos aqui, Pai, como ovelhas, Senhor, conscientes das nossas limitações, conscientes dos nossos pecados, conscientes, Pai, da vida pregressa da qual o Senhor nos tirou do mundo, da lama, do pecado, de uma vida distante do Senhor. E o Senhor nos transformou e nos trouxe para a sua casa, Pai. E agora, uma vez de pé, vigilantes, porque aquele que está de pé precisa estar vigilante para não cair. Assim sendo, o Senhor, com um sentimento de graça sobre nós, de misericórdia que nos alcançou, com um sentimento de mansidão, como disse Paulo, nós oramos, Pai, oramos por essa nação, Pai. Existe muita gente maléfica, muita gente maligna, Pai. Existe muita gente corrupta, Senhor. Muita gente que tem as suas mentes cauterizadas, pessoas que só o que elas falam nos dá ojeriza, Senhor. Como eu ouvi esses dias uma mulher dizendo que o feto não é um ser humano, a mãe, a gestante decide se tira aquela vida ou não, porque não passa de um aglomerado de células. Senhor Jesus, isso me doeu tanto o coração, meu Pai. Existe gente com coração podre, o coração negro, submerso no capeta, lá no lago do capeta, do enxofre. Senhor, precisamos aqui medir as nossas palavras, nossos pensamentos, Pai, para nem pecar, Senhor. Mas nós oramos com a consciência da Tua santidade, da Tua justiça, porque o Senhor não tolera a maldade deliberada. Então, ó Pai, de uma forma soberana e onipotente, Pai, atravessa o caminho dessas pessoas, Pai. Atravessa o caminho dessas pessoas maléficas, Pai. Atravessa da forma que o Senhor sabe fazer, da forma que o Senhor tirou muitos de nós que estávamos perdidos também em caminhos tão escusos e escuros quanto estes. E o Senhor sabe como tratar, o Senhor sabe como apertar o parafuso, Pai. Então, de um jeito ou de outro, atravessa no caminho, Pai. Um jogador de futebol que entra de carrinho para pegar a bola, atravessa o caminho dessa gente, Pai, para tirá-las desse caminho. Esse caminho impiedoso, inescrupuloso, de rebeldia contra Deus, que oprime as pessoas, Pai. Nós temos nesse país milhões e milhões de pessoas sendo oprimidas, Pai. Oprimidas, Senhor, desemprego crescendo, inflação crescendo, o poder aquisitivo do salário mínimo cada vez mais diminuindo. Nós temos ao mesmo tempo, Senhor, gente graúda e criminosa sendo acobertada de todos os jeitos, Pai. Nós vemos injustiça sendo praticada contra o pobre, contra o órfão, contra a viúva, contra a liberdade de expressão, contra homens e mulheres de Deus, Pai. Nós temos visto pessoas sendo condenadas a crimes, a penas altíssimas, por ter escrito com um batom, por estar com uma Bíblia na mão, ser considerado terrorista. Senhor, nós temos visto à volta do mundo grandes injustiças sendo praticadas, enquanto criminosos declarados, traficantes declarados são libertos.
são libertos, são protegidos. Gente que estava envolvida em delação premiada, que devolveu o dinheiro roubado, receberam de novo o dinheiro, acabou tudo em pizza, Senhor. Então, Pai, é o mundo, é o que Abacuque estava vendo, impiedade, injustiça. E nós, Pai, oramos, Senhor, posicionados no mundo espiritual, posicionados na nossa sociedade, pois queremos ser voz de Deus neste mundo, ser voz de Deus a proclamar a verdade. Pai, coloca a Tua mão de graça sobre a caminhada encabeçada pelo Nicolas Ferreira, pelas centenas de pessoas seguindo essa caminhada até Brasília. Pai, encha-os de unção, encha-os de poder, encha-os, Pai, de graça, para que haja relevância, hajam frutos, Senhor. Nós queremos ver uma nação liberta, uma nação curada, uma nação sarada pelas chagas de Cristo Jesus. Nós queremos ver, Pai, o pobre crescer, ser respeitado. Nós queremos ver, Pai, o pobre ter as mesmas oportunidades que o rico, Senhor. Quiçá o filho do pobre e o filho do rico estudarem na mesma escola, Pai, e não terem o seu futuro determinado exclusivamente pela questão econômica, pela discrepância financeira que existe, Pai, porque obviamente quem tem as melhores escolas, os melhores estudos desde criança, terá vantagem sobre aquele que não teve, Pai. Então, que tenha o filho do pobre e do rico as mesmas oportunidades de estudar na mesma escola, de ter dignidade, saneamento básico, alimentação, vestuário, capacidade de locomoção, saúde pública, segurança pública, educação, que possa o filho do pobre e o filho do rico se desenvolverem numa sociedade minimamente justa nesses aspectos, para que venha a prosperar, venha a crescer mais ainda financeiramente falando, aquele que tiver mérito, Senhor, aquele que tiver mérito, aquele que estudar, aquele que correr atrás, aquele que meter as caras nos livros, na profissão, aqueles que têm dons, porque empregados e empregadores é preciso que haja, sempre vai existir. Agora, o que determina alguém ser empregado ou empregador, que seja a sua qualidade de vida, seja a sua capacidade de vida, seja o seu esforço, Senhor. Diferentemente, como as pessoas não sabem, por exemplo, na China comunista, onde ela é um sistema de identificação social que é praticamente o sistema de casta da modernidade, onde uma pessoa nasce lá com um carimbo, se ela é do campo, se ela não é do campo, o que ela vai ter acesso, se ela vai poder chegar em algum lugar na vida ou não. Diferentemente de países livres, Senhor, diferentemente do sonho americano, onde uma pessoa como o Silvio Santos Abravanel sai de ser um vendedor de canetas e passa a ser um dos maiores comunicadores e empresários do planeta, Pai. Que haja essa possibilidade, que haja essa porta aberta para todos na sociedade e todos tenham oportunidade de ter estudo, dignidade básica, saneamento, roupa, comida, alimentação, transporte e educação, segurança e saúde pública, Pai. É isso que nós almejamos para uma sociedade, ó Pai, e que no meio dessa sociedade que preza por essa justiça social, nós tenhamos se destacando para posições de liderança aqueles que fizerem jus às oportunidades que lhe forem dadas. Porque nós não podemos, Senhor, deixar de observar que existem pessoas e pessoas. Existe gente que gosta de dormir 15 horas por dia, parece até um leão que dorme 18 horas por dia e quando acorda para comer e transar. É a realidade, parece um leão, não quer fazer nada na vida, não quer fazer nada para ninguém, e depois quer ter o salário do Silvio Santos, e depois quer ter o dinheiro de não sei quem, vai trabalhar, cara de pau. Senhor, nós precisamos de ter essa sensibilidade, porque era isso que Davi estava orando. Aborrecer do mal,
aborrecer da aparência do mal, aborrecer da aparência da pessoa das políticas ideológicas que se apresentam como uma coisa boazinha, mas que na verdade mata, oprime as pessoas. Precisamos, Deus, de ter coragem e posicionamento para nos levantar na sociedade e lutar pelo que é verdadeiro, e lutar pelo que é honesto, lutar pelo que é justo, lutar, Senhor. A palavra nos mostra que a última coisa que Deus seria é comunista, porque a palavra dos talentos diz que Deus deu a um 5, a outro 2 e a outro 1, segundo a sua capacidade. Ele não deu 5 talentos para todo mundo. Ele deu a um 5, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a sua capacidade. Não adianta dar um Rolex para uma criança de 2 anos de idade, que ela vai pegar o Rolex e vai chutar, pensando que é uma bola, uma brincadeira qualquer. Só precisa ter maturidade e capacidade para saber lidar com aquilo. Então, segundo a sua capacidade. Então, nós precisamos, Pai, saber que uns dão a frutos a 30, 60, outros a 100 por 1. E precisamos dar a oportunidade, precisamos dar as portas abertas. Isto é apegar-se ao bem e odiar o mal, a perversidade. Pai, muitos com um discurso polido, um discurso bonitinho, uma cara lavada, cheia de óleo de peroba, engana as pessoas, mentem para as pessoas, oprimem a sociedade, oprimem o pobre. E aí nós vemos uma sociedade que chora, Senhor, chora carregando cargas pesadas sobre os seus ombros. Oh, Senhor amado, Pai bendito, oramos, Pai, para que essa iniquidade seja denunciada. É isso que Davi está orando, Pai. Nós tenhamos coragem de nos posicionar e denunciar essa iniquidade, denunciar essa perversidade, o homem de sangue, o homem iníquo. Tenhamos coragem de denunciar, colocar isso, Pai, diante do Senhor e orar pela nação. Orar, Pai, para que a máscara dessas pessoas caia, Pai. Para que a máscara dessa gente ímpia caia, para que a sociedade acorde, para que as pessoas humildes e simples acordem, Pai, tenham seus olhos iluminados e assim ganhe corpo a luta contra a maldade, a impiedade, a injustiça social, a lutarmos verdadeiramente contra a fome, contra o analfabetismo, contra a violência que há nesse mundo, a insegurança, a falta de escolarização, a falta de oportunidade, Senhor. Que nós, como cristianismo, é isso, na sua raiz, Pai. A reforma protestante abençoou o mundo, levando as pessoas humildes à capacidade de leitura, porque na Idade Média, Pai, só tinha acesso à leitura o clero e a nobreza, mas ninguém tinha acesso à alfabetização. Era todo mundo colocado numa casta inferior e nunca ia conseguir subir. Mas o protestantismo acabou com isso, meteu o pé na porta e deu ao pobre, ao povão, a capacidade de alfabetização. Línguas, dialetos inteiros foram desenvolvidos através da leitura bíblica. O cristianismo trouxe para o Ocidente noções de responsabilidade civil, valorização da mulher, direito do voto da mulher. Pai, se as pessoas querem viver o sentimento esquerdopata, achando que isso é bom, o marxismo cultural, achando que isso é bom, é só olhar como o Irã cuida das suas mulheres, é só olhar como o Irã cuida da sua população, o que está acontecendo lá. O cristianismo veio para acabar com isso, veio para dar oportunidade às mulheres serem valorizadas, serem respeitadas, às crianças terem o estatuto das crianças para serem cuidadas e respeitadas, Pai. Se há uma cultura nesse mundo de hoje que valoriza as crianças, é o Japão. A criança anda sozinha na rua,
todos da sociedade têm responsabilidade daquela criança, para que aquela criança chegue em casa muito bem. Nós temos o filme baseado em fatos reais, a Song of Freedom, Som da Liberdade, como aquele homem lutou para libertar crianças do tráfico sexual internacional. Isso é cristianismo. Cristianismo não é blá blá blá. Cristianismo não é só ficar afagando o ego das pessoas dentro de uma comunidade, dizendo você é bonitinho, você é bonitinha. Não! Cristianismo, Senhor, é ensinar as pessoas a lutar, mas lutar com as armas espirituais, lutar com as armas da palavra, lutar com as armas da oração, lutar com as armas que nos são dadas constitucionais. É o direito do voto, exercício da cidadania, é a cobrança aos nossos senadores, deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos, governadores, presidente da República, é cobrar as nossas autoridades, é orar por elas. Esse é o papel do cristão. O cristão, Senhor, sempre foi fator determinante na sociedade. E hoje nós temos um cristianismo idiotizado, onde as pessoas ficam só indo para a igreja para pegar um pedacinho de tijolo, cruz, uma pulseira ungida, uma água benta, sabe, uma coisa doida. Gente que às vezes é alienada, Senhor, alienada. Nós precisamos abrir os olhos das pessoas, Pai, abrir o coração, os olhos e dizer, gente, vamos lutar por uma sociedade abençoadora, uma sociedade que leve, sabe, ao seu povo, aos seus pequenos, leve a todos, leve educação, leve justiça social, leve verdadeiramente alimentação, transporte, direito a estudar em boas escolas, segurança pública, saúde, ter direito a um bom sistema de saúde e não ficar penando numa fila de hospital. E aí chega carnaval e Copa do Mundo, tá tudo bem? Não, Senhor, não está tudo bem. Então nós precisamos, como Davi, ter a ousadia de orar, para que, como Pedro, como Paulo, para que nós aborreçamos o mal, a prática do mal, e nos apeguemos ao bem. E assim, Senhor, vejamos uma sociedade com equidade, uma sociedade íntegra sendo levantada, e no meio dessa sociedade, a sociedade possa olhar para nós crentes e dizer, está aí um povo sério, está aí um povo que é iluminado, está aí um povo digno, está aí um povo solidário, está aí um povo generoso, está aí um povo que a boca fala coisas boas, está aí um povo que tem uma identidade bem definida, não é tico-tico no fubá, está na igreja, aleluia, glória a Deus, amantíssimo Pai, está no carnaval, é sambinha da garrafa, é cerveja, é fumaça de cigarro, é adultério, é fornicação. Se você vive duplamente, você não é crente. Não é. Então, Senhor, nós oramos, Pai, para que cada um de nós, de acordo com a Tua graça, de acordo com o Teu poder, sejamos formados, sejamos libertos, Pai, santificados, Senhor. Que o Senhor, como Davi vai terminar esses 2 versículos que vamos ver semana que vem, sonde o nosso coração. Veja, Pai, se há em nós algum caminho ruim e nos limpe, Pai, disso, porque nós queremos andar no caminho da integridade, para podermos fazer essa oração que Davi fez com a cara limpa, fazer essa oração que Davi fez com integridade, com vida reta, com teologia e obras, andando ali, bonitinho. Isso não nos isenta de, às vezes, pecar, o pensamento errado, alguma coisa, mas isso nos livra de uma vida ímpia, de uma vida dupla. Assim, Senhor, que o Teu povo tenha relevância em todos os aspectos da sociedade,
Que o teu povo seja luz nesse mundo, ó Pai. Que o teu povo seja bênção nessa terra, Pai. Que o Senhor levante no nosso meio, sim, muita gente rica, muita gente próspera, muita gente milionária, sim, para que possa ser bênção para as pessoas, bênção para os pobres, para os necessitados, bênção, Senhor, de diversas maneiras, que o nosso ministério possa crescer muito, ser rico, sim, milionário, sim, mas não para ficar fazendo vergonha aí no mundo, Senhor, não, mas para construir escolas, construir centros de profissionais, de habilitação de pessoas, crescimento de pessoas, que possamos ter um lar de idosos para acolher pessoas que às vezes são abandonadas na terceira idade, possamos ter um trabalho grande com as crianças, Senhor, milhares de crianças que cheguem cedo na nossa igreja, nas nossas escolas, 6, 7, 8 horas da manhã, e fique até o final do dia com escola, com educação, com matérias, com oração, com alimentação, com vestuário, com tudo, Senhor, que tem direito, para que possa ter uma educação, um crescimento, um futuro, os nossos jovens dentro de um seminário bem estruturado, com matérias como teologia, música, seminários de teologia, música, direito, contabilidade, administração, história, e assim formarmos gente boa, gente capacitada, Senhor, neste mundo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Então oramos, Pai, para que o teu povo e a igreja como instituição, sim, prosperem abundantemente, Pai. Que a gente possa entrar de sola, Senhor, nesses trabalhos que a gente está fazendo, e o teu povo neste mundo entrar de sola, entrar fazer um trabalho grandioso, meu Pai. Então oramos, Pai, colocamos diante do Senhor, porque o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor sabe, Pai, e conhece as nossas limitações. Então nós oramos e colocamos diante do Senhor todas essas questões, todas essas vidas, e declaramos o poder e a graça de Deus que cura, sara, liberta, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as amadas ovelhinhas, abençoados em Cristo Jesus, povo santo de Deus, diga amém, amém, amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, já passamos 10 minutos e eu quero terminar esta live de oração, louvando, agradecendo a Deus pela tua vida, graças a Deus pelos testemunhos, graças a Deus pelas bênçãos que chegaram aos irmãos. Essa semana aí, nossa amada irmã Sueli fez diversos exames, graças a Deus está tudo bem, está tudo em perfeita vitória, graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, agradecemos a Deus por isso, agradecemos a Deus pela operação da irmã Delta, que foi uma bênção, fez a cirurgia, correu tudo bem, já está de recuperação, louvado seja o nome do Senhor. A cirurgia da irmã Maria do Socorro na mandíbula também correu tudo bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A irmã Neuza Maria, que recebeu alta hospitalar, também já está em casa, graças a Deus por isso. Toda honra, toda glória ao nome do Senhor. O meu irmão Antônio, que foi mandado embora da antiga empresa depois de 24 anos de trabalho, menos de 2 meses depois já está empregado, trabalhando, louvado seja o nome do Senhor, honrado para a glória de Deus, agradecer a Deus por esse testemunho, essa vitória, esta bênção, amém? Muitos livramentos, muitas bênçãos, certamente o Senhor tem para todos nós. Esse domingo agradecemos a Deus por 2 pessoas que o presbítero Jorge deu testemunho. Um foi um livramento que não era a câncer, a outra está curada do câncer, graças a Deus, seja só milagre, só bênção do Senhor, amém? Então, esperamos você domingo, aqui na Tijuca, Rua General Roca 340, a galeria. Esteja conosco, amados irmãos, teremos um domingo em nome de Jesus maravilhoso. Pastora Deise estará no altar pregando a palavra de Deus. Venha celebrar Jesus, venha enriquecer a tua vida espiritual, venha crescer
na graça e no conhecimento de Deus. Você quer viver o cristianismo puro, simples, autêntico, verdadeiro? Esteja conosco. Venha orar, venha louvar, venha agradecer a Deus. Rua General Roca 340, próximos da Praça Santos Pena, coração da Tijuca. E em breve, muito em breve, estaremos também na nossa sede nacional, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, Itaipu, região oceânica de Niterói, na nossa catedral, que o Senhor tem nos dado, tem nos presenteado, gerando aí um divisor de águas no nosso ministério, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo no coração, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor seja com todos vocês. Uma noite abençoada em nome de Jesus. Durma bem, chegue no sono profundo, libere bastante melatonina para dormir bastante em nome de Jesus e acordar amanhã, sábado, cheio de alegria. Vá para a academia, vá treinar, deixa de ser preguiçoso, vai fazer uma esteira, uma bicicleta, para de comer tocinho, para de comer rabada com sei lá o que, tenha uma alimentação melhor, viva melhor, seja feliz, você é de Deus. Graça e paz, somos o que somos pela graça de Deus. Beijo no coração. Amém.